Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai fazer alguns exercícios de fixação sobre baterias, o funcionamento e a associação delas, e também vincular com outros conteúdos aprendidos como lei de Kirchhoff. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Pois bem, essa aula vai ser composta de 3 exercícios. O primeiro deles é um pouco mais simples, para a gente começar a se situar com os conceitos e começar a analisar o que é o componente físico da nossa representação em circuitos elétricos. Então o primeiro exercício vai ser o seguinte: eu tenho uma lâmpada e eu quero acender essa lâmpada a partir de uma associação de várias pilhas. O que eu sei é que as minhas pilhas elas me fornecem 1,5 volts. E a minha lâmpada, por sua vez, para ela funcionar, ela necessita de uma tensão de 6 volts. Então, a partir disso, eu quero juntar essas pilhas para conseguir acender essa minha lâmpada. Depois disso, eu sei que na minha lâmpada eu tenho uma resistência dela de 10 ohms. A partir disso, eu quero saber qual que é a corrente que será drenada desse conjunto de pilhas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho que modelar as minhas cargas e os meus elementos ativos. No caso da nossa pilha, como ela tem explícito aqui a tensão e, na maioria dos casos, seja um gerador eletromecânico, seja uma pilha, seja qualquer outro tipo de dispositivo, normalmente vai ser o parâmetro de tensão que é o parâmetro limitado, ou que a gente possui controle. Então, dessa forma, é mais fácil a gente sempre modelar as pilhas, ou geradores de forma geral, como fontes de tensão, certo? Nesse primeiro exercício, a gente vai calcular isso daqui como se fosse uma pilha ideal, ou seja, a gente vai desprezar a resistência interna dela. Então, nesse caso, eu posso falar que a minha pilha nada mais é do que uma fonte de tensão, onde a tensão terminal dela vale 1,5 volts, certo? Depois, eu tenho que ver a minha carga. A minha carga é uma lâmpada. Ela apresenta uma resistência e uma queda de tensão. Eu posso modelar ela como uma resistência também. Esse valor de resistência é um valor que eu aferi da própria lâmpada ou vem no manual, não importa. O valor de 6 volts também. Então eu posso falar aqui que é uma resistência de 10 ohms e para que ela comece a brilhar, eu preciso de uma tensão de 6 volts. Então, a priori, para estar circulando qualquer corrente ali e ter uma queda de tensão, basta eu instalar qualquer fonte aqui na minha carga. Só que para ela começar a brilhar como que a gente quer, então eu preciso de 6 volts aplicado. Então, dessa forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar as minhas pilhas em um tipo de associação para que eu consiga alcançar essa tensão de 6 volts. Fazendo uma regrinha aqui simples, 6 volts dividido por 1,5 volts é igual a 4. Então, eu preciso de 4 dessas pilhas para conseguir alcançar essa tensão. E que ligação ou forma de associação de baterias que me promove o aumento da tensão? Associação em série. Então, eu precisaria pegar essas pilhas e associá-las em série. Então, o que eu vou fazer é pegar mais outras 3 pilhas, já que eu tenho uma aqui no começo, dando um total de 4, e vou ligar todas elas em série. E como é que é feita a ligação série? Polo positivo de um no negativo da outra. Por quê? Porque no final, se você fizer a lei de Kirchhoff das tensões, você vai ter aqui sobre cada elemento 1,5 volts, como você pode ver aqui na anotação. E aí você fazendo a lei de Kirchhoff das tensões para a soma das tensões, você vai obter o que? Menos aqui com mais dá 1,5. Menos com mais dá mais 1,5. Então aqui eu já tenho quanto? Eu tenho 3 volts. Somando mais 1,5, teria 4,5 mais 1,5, 6 volts. Se eu pego 2 pilhas, só para explicar, tá? Coloco elas assim, em sentidos contrários. Então eu teria, por exemplo, aqui, 1,5 e aqui eu teria 1,5, só que negativo. Por quê? Porque eu estou somando pela lei de Kirchhoff. Então eu teria do menos para o mais, ou seja, 1,5 volts, e do mais para o menos eu tenho menos 1,5. Fazendo lei de Kirchhoff aqui, somando, isso daqui dá 0 volts. Então quando eu analiso a tensão entre os potenciais aqui, esse potencial e esse outro potencial, vai dar 0 volts, é o que eu vou estar enxergando, tá? Por isso que você tem que tomar cuidado na ligação em série. Sempre polo positivo de um ligado no negativo da outra. Então, ao final, eu tenho então nessa associação aqui em série de baterias, um total de 6 volts. Então é como se eu pegasse cada uma dessas fontes e eu substituísse pelo nosso modelo real, que é a bateria. Então, como você pode ver, eu pego uma pilha, ou bateria, né? Você pode chamar de qualquer forma, e ligo
em série uma com a outra. Então veja, polo positivo de um no negativo da outra, positivo de um, negativo da outra, e assim vai. Então esse equivalente aqui que eu estou fazendo para vocês em circuitos elétricos, equivaleria a isso daqui na prática, você ligar assim as pilhas em série. Então agora você tem que pegar isso e ligar na sua carga de forma a fazer com que a lâmpada acenda, já que eu já tenho 6 volts aqui de diferença de potencial. E aí a partir disso eu vou calcular a corrente, então só vou apagar aqui a tela. Então desenhando a nossa carga, eu teria aqui a carga valendo 10 ohms, que é a nossa lâmpada, e ela vai ligada em série aqui com a nossa fonte. Percebe então que eu tenho um circuito fechado, em que a tensão aqui sobre as minhas baterias, que são esse conjunto aqui de pilhas, equivale 6 volts. E aí eu ligo em série com a minha carga, e por lei de Kirchhoff das tensões na malha fechada, ou você olhando por esquema em paralelo, você percebe que aqui também eu vou ter o quê? 6 volts aplicado diretamente sobre a minha carga. Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente teria que ligar a lâmpada às nossas pilhas. A carcaça metálica é um pedaço, é um dos terminais da nossa lâmpada. E a parte aqui pretinha é outro pedaço. Então, você praticamente numa lâmpada normal, você liga aqui um fio na carcaça metálica e outro aqui nessa parte aqui debaixo do bulbo. E aí você conecta fechando o circuito. Então, isso daqui, esse esquemático da lâmpada, é como se fosse o nosso resistor assim, ó. E que você está ligando ele, tá? Então, só apagar essa parte aqui. Então, você ficaria assim, ó, com esse representativo prático. E aí, na teoria, você tem esse diagrama aqui desse circuito elétrico. Então, você tem um conjunto de fontes associado em série. E aí, você vai ter o quê? Você vai ter essa resistência aqui. Para simplificar a nossa análise, a gente pode substituir esse monte de fonte aqui, já que elas estão em série, pelo equivalente delas. E quem que é esse equivalente? É uma única grande fonte, que eu mantenho, né, o sentido de polaridade da tensão dela, com uma tensão de 6 volts. Então ficou mais fácil de analisar agora. Por quê? Porque por esse ramo da fonte vai circular uma corrente, que por sua vez é a mesma corrente que vai estar circulando por quem? Por essa resistência de 10 ohms, ou seja, a corrente que circula aqui pelas minhas pilhas é a mesma e vai circular também pela minha lâmpada. Então basta eu aplicar a lei de Ohm, nesse caso, pois eu tenho um circuito resistivo. Então eu vou aplicar a lei de Ohm, que me dá que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Dessa forma eu obtenho que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Qual que é a tensão aplicada sobre a minha carga? 6 volts, que provém de onde? Da fonte. E por sua vez, qual que é a resistência dessa minha carga? De 10 ohms. Então dessa forma eu obtenho 600 miliamperes, ou então 0,6 amperes, que é a corrente que circula pelas pilhas aqui, que elas fornecem para o meu circuito, para ir para até a carga. E dessa forma eu efetuo a transferência de energia. No nosso segundo problema, a gente vai começar a dificultar um pouco mais. Eu ainda vou estar trabalhando com uma pilha ideal, só que aí eu vou ter o quê? Que ela opera com 1,5 volts de tensão, só que eu tenho uma limitação, que é uma limitação prática, que no máximo ela nos fornece 200 miliamperes. Por sua vez, o motorzinho aqui que eu quero trabalhar, ele vai ser um motor que vai operar com 6 volts de queda de tensão, e a corrente que vai circular por ele vai ser uma corrente de 60 miliamperes. Certo? Então, baseado no que a gente acabou de entender do exercício anterior, eu teria que ligar essas pilhas aqui de baterias de forma série para dar essa tensão. A partir disso, eu calculo a corrente que vai circular pelo motor. Então, a gente vai fazer isso. Então, perceba, eu vou ter aqui o esquemático da minha fonte de tensão. Eu vou precisar de 4 fontes de tensão, certo? Pois são 4 pilhas que eu vou precisar, cada uma com uma tensão de quanto? De 1,5 volts. Ao todo, então, eu vou ter, entre o potencial maior e o menor, 6 volts aplicado. Então, como o meu motorzinho, eu posso modelar ele também como um resistor, e aí, nesse caso, eu posso calcular a resistência interna dele. Opa, peraí, qual que é a resistência interna dele? A resistência interna dele é dada pela lei de Ohm. Então, veja só, a minha resistência vai ser a minha tensão de operação sobre a minha corrente. Então, eu acho que 6 volts sobre 60 miliamperes. Fazendo esse cálculo, vai dar 100 ohms. Então, eu sei que a resistência desse motor, eu posso modelar ele como uma resistência, que ela vai ter quanto? Ela vai ter 100 ohms. Ok. Então, se você fizer aqui, para esse circuito, a lei de Kirchhoff das tensões, você obtém que 6 volts aqui sobre as fontes, vai ser os mesmos 6 volts de queda de tensão aqui sobre a minha carga. E aí, fazendo por lei de Ohm, eu vou ter 6 volts dividido por 100 ohms, que vai me dar a corrente que circula aqui de 60 miliamperes. Então, a priori, você fala assim, não, tá certo, né? Vai circular uma corrente de 60 miliamperes por aqui.
Bastou eu ligar tudo em série que as baterias ok. A questão é que, por um fator prático, o seu cálculo de circuito está certo, só que por um fator prático não vai funcionar. Por quê? O máximo que eu posso drenar de cada pilha é 20 mA. E perceba que a corrente que circula aqui por cada uma das baterias é a mesma entre elas, que é a mesma que circula pela carga. Então, se minha bateria no máximo pode fornecer 20 mA, ela não será capaz de fornecer o quê? Os 60 mA que eu quero aqui para minha carga, para o meu motorzinho. Então, a partir disso, a gente pode fazer dois cálculos. O primeiro é, considerando que no máximo 20 mA podem ser fornecidos, qual que vai ser a real queda de tensão sobre a minha carga? E, por sua vez, considerando então que eu quero 60 mA, como que eu farei para que eu consiga unir as baterias de forma a gerar esses 60 mA? Perceba então que, ao contrário de uma fonte ideal, como a gente acabou de calcular, que poderia fornecer os 60 mA para a gente, quando eu trabalho com uma fonte real, eu na verdade sei que, se eu tenho essa limitação de corrente, eu nunca vou conseguir chegar nessa tensão. Então, na prática, ia acontecer o quê? Você ia ter as tensões aqui das suas pilhas, você não sabe para que valor elas tenderam, já que deu todo esse problema aí da carga. Você vai ter o quê? Uma corrente de 20 mA que ela vai tentar drenar o máximo possível, o máximo que ela pode fornecer é 20 mA, sem começar a entrar no processo de autodestruição. Então, nesse limiar, a gente quer calcular o que, que vai acontecer. Então, vai drenar esses 20 mA, essa carga aqui é de 100 ohms. Então, por lei de Ohm, eu tenho que tensão é igual a corrente vezes a resistência. Então, corrente é 0,02 amperes vezes 100 ohms, que vai me dar um total de 2 volts. Então, olha só, desse terminal aqui até esse outro terminal, que é onde está instalada a carga, eu vou ter uma queda de tensão tanto na carga como na própria fonte, no conjunto de pilhas, de 2 volts. Então, no final das contas, o que ia acontecer? A sua pilha ela vai começar a fornecer muita corrente mesmo, a ponto ela começar a se sobreaquecer. Por quê? O limite máximo de operação dela de forma segura é 20 mA. Só que como sua carga requer mais, ela ia começar a drenar muita corrente. Aí, com isso, ia começar a exaurir o processo eletroquímico aqui dentro e ia começar a baixar a tensão. De forma que, no final, a associação série ela obtesse apenas 2 volts. Isso faz o quê? Isso faz com que cada fonte, ou seja, cada pilha individualmente, tenha uma queda de tensão de 0,5 volts. Então aí a gente entra num problema, porque eu estou fazendo uma análise final, em que a tensão das minhas fontes caiu, ou seja, eu não estou mais trabalhando com uma fonte ideal, com uma fonte real. A tensão delas caiu até um limiar, que eu tenho que olhar lá no manual do fabricante para ver se é um limiar seguro, se minha bateria ainda pode operar nessas condições. Ela forneceu antes uma corrente maior do que ela poderia e depois foi decrescendo essa corrente ao longo do tempo. E com isso, a minha carga inicialmente ela conseguiu ser alimentada, só que depois eu comecei a abaixar de novo a corrente até um regime de operação que ela não era mais satisfatório para ela. Então esse meu motor aqui ele vai ficar com subtensão, porque vai ter só 2 volts em cima dele, e com uma corrente abaixo do que era necessário para operar. Então perceba o seguinte, se eu tivesse um gráfico de tensão por tempo sobre a minha bateria, sobre a minha pilha, eu ia ver que inicialmente ela ia começar com 1,5 volts, dado um tempo depois, ela ia tentar se exaurir até chegar em 0 volts, certo? Só que aí no meio do percurso ela chega num valor mínimo aqui que eu estou aferindo na minha análise, que é onde atinge o equilíbrio entre o tanto que a carga pede e o tanto que a minha fonte pode fornecer, e esse equilíbrio ele se estabiliza em quanto? Em 0,5 volts. Então, de forma um pouco mais bonitinho o gráfico, eu teria exatamente isso. Conforme o tempo vai passando, vai caindo a queda de tensão da minha fonte individual e depois ela se estabiliza até um valor. É por isso que análises como essa são mais difíceis de serem feitas em circuitos elétricos e é por isso que a gente não fica analisando dessa forma, a gente sempre considera fontes ideais. Porque senão eu vou ter que ficar analisando para cada instante de tempo o valor da minha fonte e o tanto de corrente que ela pode fornecer para a minha carga. Sendo que a única análise possível de você fazer em circuitos elétricos, como a gente fez, é nesse momento, de 0,5 volts, que é quando estabiliza-se a tensão ao longo do tempo, porque eu tenho uma fonte de tensão, entende? Então isso coincide com o que eu falei na aula passada. Circuitos elétricos a gente adota fontes ideais justamente porque um dos parâmetros tem que ser fixado. Então nesse caso a gente fixou quem? O parâmetro de tensão. Depois a gente vai achar o parâmetro de corrente, tá? Essa dinâmica aqui do meio, de como é que vai variando aqui a corrente em relação à queda de tensão da fonte, isso daí você tem que olhar um gráfico que é fornecido pelo próprio fabricante da fonte, nesse caso da pilha, tá? Aí varia de tecnologia para tecnologia.
Então, como a gente não está interessado na condição de operação que dá problema, e sim na condição de operação que vai funcionar a minha carga, então vamos associar essas fontes, essas pilhas, de forma a fornecer os 60 mA. Então, se eu vi que ligando em série não vai mudar a minha corrente, porque a corrente que passa ali pelo ramo é sempre a mesma, o que eu teria que fazer? Eu teria que ligar em paralelo. Então, olha só que interessante. Eu vou desenhar aqui uma grande fonte, mais ou menos, de 6 volts. Por que 6 volts? Porque imagina que essa única grande fonte, ela nada mais é do que o nosso equivalente das outras 4 fontes menores de 1,5 volts cada. E eu sei que no máximo que pode circular por ela aqui é quanto? 20 miliamperes. Então, uma vez que eu sei que circula no máximo por ela 20 miliamperes, porque lembrando, nós tínhamos 4 fontes ligadas em série e a corrente que passava aqui pelo ramo era fixa, era a mesma por todas elas, e no máximo 20 miliamperes, cada uma pode fornecer. Então, nesse caso, esse conjunto de 4 é compactado nesse único equivalente aqui de uma fonte de 6 volts por 20 miliamperes. Então perceba, a ligação em série não vai alterar a corrente, é o máximo que sua pilha pode ser drenada. Por sua vez, a tensão vai ser somando. Agora eu quero aumentar a corrente, porque a tensão eu consegui chegar em 6 volts. Então o que eu faço? Eu ligo em paralelo essas fontes de tensão. Aí você vai se lembrar da última aula. Posso fazer ligação em paralelo das fontes de tensão? Pode, desde que a tensão seja igual. E nesse caso, a ligação possui tensão igual. Então eu vou ter 3 fontes de tensão em paralelo, cada uma com 6 volts. E uma vez que cada uma delas tem 6 volts, eu cumpro com a condição de que todas elas têm que ter a mesma tensão. Por quê? Porque senão eu vou causar desequilíbrio entre as próprias fontes nos nós. Então, essa fonte aqui, se ela tiver um potencial diferente dessa outra, vai ter desequilíbrio nos nós e eu vou estar causando um curto-circuito. Então, para evitar essa operação danosa, eu sempre considero que, 6 volts aqui, que é a ligação das pilhas, idealmente. Então, teria 6 volts em cada conjunto de pilhas. Então, no final, como eu sei que cada conjunto fornece 20 miliamperes, eu vou estar nada mais que fazendo a passagem de 20 miliamperes por cada um dos ramos das fontes. E aqui, na ligação delas final, eu tenho, por lei de Kirchhoff das correntes, a somatória dessas correntes, que vai ser 20 mais 20 mais 20, 60 miliamperes. E aí, a partir disso, eu ligo aonde? Na nossa carga, que é o nosso motorzinho. Então, perceba, por lei de Kirchhoff das tensões, eu tenho o quê? Eu tenho 6 volts aqui, em paralelo com 6, em paralelo com 6. E estão no mesmo nó aqui ligando em paralelo com a minha carga, de 100 ohms. Então, dessa forma, eu sei que a tensão sobre a minha carga vai ser de 6 volts também. E qual que é a corrente que circula por essa carga? Por lei de Kirchhoff das correntes, eu sei que tem 20 por aqui e entra nesse nó, 20 entra nesse nó e 20 entra nesse nó. Entrou 60 miliamperes nesse nó, tem que sair quanto? Tem que sair 60. Então, está saindo 60 miliamperes por esse nó. Por sua vez, ele vem, passa pela minha resistência e volta a entrar nesse nó, 60 miliamperes, que por sua vez são distribuídos, 20 para um, 20 para outro, 20 para outro. Então perceba, por lei de Kirchhoff apenas, não precisamos fazer análise de malha, eu percebo que a ligação está correta e eu vou manter 6 volts sobre a minha carga e vou somar as correntes. Então quando eu faço essa modelagem de fontes de tensão por associação em paralelo, desde que todas tenham a mesma tensão, eu posso somar as correntes fornecidas por cada um dos ramos das fontes pertencentes. Na prática, você teria então esse conjunto aqui de 4 pilhas, que seriam as 4 fontes de tensão em série, que vai me dar um total de 6 volts, com, no máximo, 20 miliamperes de drenagem de corrente. Aí você liga ela em paralelo com quem? Com os outros dois conjuntos. Porque aí no total você vai ter 6 volts de tensão para cada conjunto. Então tudo aqui em paralelo, desse nó maior aqui até esse nó menor, vai ser tudo 6 volts. Só que por cada ramo você vai ter uma drenagem de quanto? De 20 miliamperes máximo. E aí o que você pega? Esses terminais aqui, e um você liga no polo positivo do motor e o outro você liga no polo negativo do motor. Que na verdade esse polo positivo, que é esse fio vermelho, e o polo negativo, que é o fio preto, nada mais é do que internamente o que? Uma resistência aqui, tá? Então você praticamente fez o quê? Fechou o circuito que eu acabei de desenhar aqui para vocês em equivalente elétrico. Então perceba, quer aumentar a tensão, você liga em série. Quer aumentar a corrente, você liga em paralelo, dado a condição de que as tensões nas pilhas têm que ser iguais, tá bom? Isso para sempre, para todos os casos. Roberto, por que você não faz análise de modelagem como se fosse uma fonte de corrente? Porque no final, eu vou acabar explicando com o terceiro exercício agora para vocês o porquê disso acontecer, a modelagem ser melhor, feita por fonte de tensão. Quando você pega a pilha, e vamos supor que ela tenha
1,5 volts de queda de tensão. Você vai pegar a pilha e se você vier aqui com um equipamento de medição como um multímetro e medir entre os terminais positivo e negativo a tensão dela, vai dar esse valor, 1,5 volts. Só que quando você pega uma carga qualquer aqui e liga diretamente à sua pilha, você sempre afere o quê? Uma tensão menor. Uma tensão, vamos supor aqui, de 1,3 volts. Isso implica o quê? Isso implica que, na verdade, o seu modelo de pilha ele tem uma perda dessa energia que está ocorrendo internamente ao próprio processo de geração dela. Então, olha que interessante. Por mais que eu queira jogar 1,5 volts em cima aqui da minha carga, eu sempre vou ter alguma coisa tirando essa tensão. E que modelo facilita para nós essa visualização? O modelo da fonte de tensão com uma resistência em série. É por isso que normalmente a gente opta por esse modelo ao invés da fonte de corrente em paralelo. Primeiro, porque a fonte de tensão é o dado que a gente tem na pilha ali, ou no gerador, na fonte em geral, que é o dado de tensão, como eu expliquei para vocês, por questões de fabricação mecânica mesmo, com constituição física, sempre o dado de tensão é o mais fácil de se obter, porque o dado de corrente vai depender da carga. Então, nesse caso, a gente opta por uma fonte de tensão. E como convém também de ter uma perda dessa tensão terminal quando você liga à carga, então você assume que tem uma resistência ali interna, que na verdade não é um resistor, e sim uma perda da própria fonte, que a gente chama de resistência interna mesmo, RI, por exemplo, aqui. E essa RI vai me dar uma queda de tensão sobre ela. Quando isso vai acontecer? Somente quando eu fechar o circuito e houver circulação de corrente. Enquanto eu tiver aqui a minha fonte mais resistência interna em aberto, que representa a pilha isoladamente, eu não vou ter queda de tensão em cima da minha resistência interna. Por quê? Porque não tem circulação de corrente ainda. Então esse resistor ele fica inativo, é como se ele não estivesse ali. Por sua vez, a partir do momento que eu conecto uma carga e começa a ter o fluxo de corrente aqui drenando, vai ter sim a queda de tensão sobre a resistência interna, bem como a queda de tensão sobre a própria carga. É por isso que sempre a queda de tensão na carga vai ser menor. Então, voltando para esse exemplinho aqui, eu quero calcular a resistência interna dessa pilha. Como é que eu faço? Poxa, a gente tem que montar um modelo. Eu vou montar um modelo fonte de tensão ideal, mais a resistência interna, ligado, como vocês podem ver aqui, em série com a minha carga. E por sua vez, eu sei o quê? Que na minha carga eu tenho 1,3 volts de queda de tensão. Para facilitar os cálculos e ser possível, eu tenho que fazer o quê? Lei de Kirchhoff das tensões. Então eu sei o quê? Eu sei que aqui eu tenho 1,5 volts provindo da minha fonte, eu tenho uma queda de tensão de 1,3 na carga e uma queda de tensão de X aqui na minha resistência interna. Então, a tensão da resistência interna ela vai ser igual a 1,5 menos 1,3. Ué, poxa, o que está sendo gerado tem que ser o que está sendo absorvido. Se você quiser fazer por etapas, então você tem que fazer 1,5 mais a tensão na resistência interna mais 1,3 é igual a zero. Ou você pode fazer o elemento que fornece tensão, são os elementos que absorvem na malha fechada. Então, dessa forma, eu vou obter que tensão na resistência interna vai ser igual a 0,2 volts. Beleza. A partir disso, dá para saber a resistência interna? Ainda não. Eu preciso de um parâmetro de corrente. Esse parâmetro de corrente, por sua vez, baseado aqui no próprio circuito, o que é que pode ser feito? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e aferir a corrente que está circulando aqui por essa carga, ou saber a resistência dessa carga, para eu calcular a resistência no circuito. Percebe então, vamos supor nesse exercício que eu estou aferindo uma corrente 10 mA. Então, se eu tenho uma corrente de 10 mA que passa pela minha carga, é a mesma corrente que vai estar saindo da bateria e, consequentemente, passando pela minha resistência interna. Então, dessa forma, eu vou obter o quê? Que a minha resistência interna é igual a tensão sobre a corrente, que é igual a 0,2 sobre 0,01, que é 20 mA, e, consequentemente, 20 ohms. Certo? Então, dessa forma, eu sei o quê? Eu sei que a minha resistência interna sobre que expressa as perdas da minha fonte, ela vale 20 ohms. Em testes práticos, você pode fazer de outra forma também. Você pode pegar aqui o modelo fonte ideal mais resistência interna e carga. E aí você afere o quê? Você afere a corrente que está passando por aqui, com um amperímetro mesmo, e aí você afere a queda de tensão sobre a carga. Então, sabendo a queda de tensão sobre a carga, você sabe o quanto que ficou retido aqui na sua resistência interna, e sabendo a corrente, você consegue calcular ela por lei de Ohm.
Então, praticamente você pode fazer isso. Se a sua pilha for novinha, e aí você quiser calcular ela por parâmetros, você pode utilizar os parâmetros nominais dela de operação. Então ela pode fornecer, sei lá, uma pilha de 2 volts por no máximo 20 mA. Aí você faz a lei de Ohm e calcula qual que seria a resistência. O que acontece é que, se você tiver num projeto mais avançado, como por exemplo eu fiz de um carro elétrico, aí nesse caso você vai ter uma curva, você vai ter um gráfico. Então no gráfico ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o tempo, ou então ele vai te dar a carga em coulombs mesmo, pelo valor de tensão ou de corrente. E aí esse gráfico ele normalmente não é linear. E essa resistência interna não é linear. Então, por exemplo, ele te dá um gráfico assim, ó, meio zoado. Baseado em parâmetros de temperatura, de tempo, de carga. Quantas vezes você já recarregou essa pilha ou essa bateria? Você vê que a impedância interna, a resistência interna dela, vai variando com o tempo. Então, esse cálculo normalmente de fonte a gente faz assim, né? Você analisa de forma prática, como eu falei, ou pelos valores em condições nominais de perfeito estado, mas tenha em mente que, se você quer calcular isso para um projeto a longo prazo, vai variar essa impedância interna, essa resistência interna. Só que é valores pequenos. Se você pega esse daí, eu tirei valor de cabeça, não é para dar um valor tão alto de 100 ohms. Os valores internos são na casa de 1000 ohms ou no máximo algumas dezenas de ohms, bem pouco. Então as resistências internas de geradores são bem pequenas, tá? Se tiver com uma resistência alta no seu gerador, isso é indício de algum problema, tá bom? Bem, essa aula foi um pouquinho mais de exercício. Complemente também com alguns outros exercícios, seja do livro que eu indiquei, seja com exercícios de outras aulas, que aí eu espero que você vai ter sucesso aí nos seus estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou ruim e quer fazer algum exercício específico, deixa aí no comentário que eu faço mais uma aula de exercício. Mas eu acho que deu para entender nessa. Mas se precisar eu faço mais um. Muito obrigado, até a próxima aula.